Nos preparemos para a abertura dos nossos trabalhos, invocando a nossa espiritualidade para que nos oriente e proteja nos trabalhos que irão decorrer nesta noite. Para isso, acompanhemos a prece. Eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem queda. Eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso,
estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica semitista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Ciclo Branco, invocando, neste momento, a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que nos deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, a loja está aberta na noite de hoje. Com a leitura e análise... desculpa, então. Hoje, 27 de julho de 2022, estamos abrindo a palestra de hoje com o nosso irmão Luiz Pacheco, uma análise da mensagem número 57 do livro Verdades Foram Ocultadas. A palavra lhe é concedida. Ok, meus irmãos, boa noite. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui, procurando contribuir e aprender, né, com todos, como sempre. A mensagem de hoje, mensagem 57, quando a gente lê cada mensagem da obra do nosso irmão Pedro Rocha, chega a emocionar, né, porque nós vemos que ele está falando de nós mesmos, da humanidade, de cada um de nós. Se a gente olha para a gente internamente, a gente vai ver como ela toca, como que é atual, né? Mensagem de 1948, e que se a gente for olhar no nosso contexto nacional e mundial, a gente vai ver como que ela é atual. Ou seja, são textos atemporais porque fala da própria vida, né? A mensagem 57 fala de uma virtude muito forte, a esperança, né? A esperança que está presente em nós, que tem que estar presente em nós, no nosso dia a dia, porque sem ela nós sucumbiríamos, né? Não conseguiríamos ir em frente, cumprir a nossa missão. É uma mensagem super importante, que complementa as demais, e, aliás, quando a gente fala das mensagens do nosso irmão Pedro Rocha, elas todas formam como um grande texto, que dá sentido ao todo. Então, vamos ver aqui, vou fazer uma leitura e tecer alguns comentários sobre esta mensagem. Nosso irmão começa dizendo assim: entre todas as virtudes a se desenvolverem através da vida, a esperança é a única que já se manifesta evoluída, desde que o ser passou a raciocinar. E, ai de nós, almas imperfeitas e fracas, se não contássemos com o apoio natural desta força animadora. É a coluna íntima constituída da essência iluminada, sobre a qual se apoia todo o peso de nossos desenganos. E nessa luz, nossa coragem é apreciada, desde o despertar até ao adormecer final das existências, e cuja ação só é interrompida nos períodos de perturbações naturais, que sempre ocorrem na transição das vidas. É ela que, nos momentos dos fracassos e das decepções, deixa transparecer as verdades transcendentais, indicando assim a extensão da vida e a possibilidade de novos sucessos para uma reabilitação completa no decorrer da imortalidade. Seria impossível vivermos sem este apoio interior, que, ao mesmo tempo, age como a força acessória da evolução, cujos efeitos nem mesmo os mais primitivos conseguiriam interromper para conservarem indefinidamente em si mesmos a ideia vacilante sobre a volta para o nada. É a essência oprimida no íntimo do ser, lutando para romper os elementos externos do seu próprio envoltório e, assim, libertar-se do jugo da matéria. São potenciais de energias derivados da alma, que partem do íntimo e lutam para ultrapassar a fronteira densa do organismo, a fim de entrar em contato com o seu verdadeiro mundo, cujo reflexo estabelece em todo o ser o sentimento e a certeza de vidas futuras e dias eternos.
A ação dessa virtude sublime, embora permanente, é moderada. E para que ela seja reforçada pelos espíritos superiores na fase aguda das crises, todas as energias são dirigidas para a fonte sentimental do coração, que o obriga a lançar o grito cruciante e mudo do desespero, num verdadeiro apelo à misericórdia do Onipotente. A esperança é dádiva divina, integrada no próprio ser, para encorajá-lo na fase elementar de sua evolução, até que, com a fé iluminada, ele possa livrar-se das ilusões e proteger-se por si mesmo, conquistando no seio da verdade tudo aquilo que for útil e proveitoso para engrandecer e elevar a sua alma. A evolução já exige da humanidade os conhecimentos verdadeiros, para que ela possa distinguir a verdade da impostura. Durante essa fase de transição evolutiva e, por si mesma, proteger-se contra os funestos efeitos das formas ilusórias, já incompatíveis e arquitetadas pelos mais astutos que conduzem as massas e as consciências. O ignorante vende a sua própria alma, porque julga não possuí-la, e o interesseiro a sua consciência, porque ela só percebe o bem-estar efêmero da matéria. O número de consciências esclarecidas é tão insignificante para evitar a grande hecatombe planetária, quanto é esmagadora a maioria das ignorantes para provocá-la. E, se entre todas as palavras materializadas e santificadas não soubermos distinguir as verdadeiras palavras, não encontraremos o amparo natural, nem mereceremos a proteção de Deus. Essa mensagem do nosso mestre, que muito nos toca, né? São palavras fortes, né? Mas que nos despertam que nós não estamos sozinhos, e nos chama a atenção muito para a nossa fé, para o conhecimento, né? Quando buscarmos o conhecimento e acreditarmos no que nos é ensinado pelos nossos mestres, seguirmos em frente, como ele coloca aqui, sobre as massas, né? Quando ele coloca aqui das arquiteturas, né? Dos movimentos arquitetados pelos astutos que conduzem as massas de consciências. E nós que estamos aqui buscando a nossa evolução, né? A gente precisa estar muito vigilante com relação a isso. Mas voltando aqui ao início dos parágrafos, do texto, né? Do primeiro parágrafo, ele coloca que entre todas as virtudes, a esperança é a única que já se manifesta evoluída, ou seja, ela vem da base, né? Ela vem do início, desde que o ser passou a raciocinar. E é ela que nos salva, se podemos colocar desta forma, nos salva para que possamos ir em frente. Quando ele diz aqui, ó, ai de nós, almas imperfeitas e fracas, se não contássemos com o apoio natural dessa força animadora. Isso nos dá um alento muito grande quando nós lemos aqui e sabemos que existe a esperança, essa força, essa energia divina, né, que nos move, mesmo quando tudo parece que chegou ao final, parece que não tem saída, parece que está tudo difícil, que não tem um caminho para nós vamos buscar lá, né, a nossa esperança de que tudo passa, que tudo muda, que essa matéria, que esse sofrimento que nós passamos aqui é tudo passageiro. Nós estamos aqui para evoluir e não podemos nunca esquecer disso, que não estamos sozinhos e essa esperança que nos move, essa dádiva divina que nos move, que nos motiva a seguir em frente. Aí nosso irmão continua aqui no segundo parágrafo, quando ele fala que é impossível viver, né? Ele diz que é impossível viver sem esse apoio da esperança, né? Ele coloca, ó, a coluna íntima constituída da essência iluminada. Coluna nos traz
fortaleza, né? A coluna é aquilo que sustenta, como as colunas de um prédio, é aquilo que dá a sustentação. Ou seja, a coluna que nos sustenta, é uma coluna constituída de essência iluminada, sobre a qual apoia todo o peso dos nossos desenganos. Ou seja, todos os nossos desenganos, todos os pesos são amparados, né? São sustentados por essa coluna. Essa luz nos dá coragem e aquece para o despertar e o adormecer até o final das existências. Essas existências, ele refere-se aqui, entende-se à nossa evolução ao longo do tempo, ao longo das várias reencarnações, né? Ao longo das várias reencarnações. Portanto, mesmo que a gente tenha o sentido, né? Pense que tudo está ruim, mas não devemos nunca perder a esperança. Entender que somos eternos e que estamos caminhando, né? E que estamos caminhando. E ele coloca aqui, não, que ela, a esperança, ela que nos momentos dos fracassos e das decepções deixa transparecer as verdades transcendentais, indicando a extensão da vida e a possibilidade de novos sucessos para uma realização completa no decorrer da imortalidade. Ou seja, nos momentos mais difíceis da nossa jornada, os momentos que podem parecer mais difíceis, é a esperança que vai nos dar uma luz para levantarmos, né? Para levantarmos. E a gente precisa entender que tudo que acontece, tudo que vem para nós, vem por necessidade e merecimento, né? Por mais que as coisas pareçam difíceis, não devemos nunca perder a esperança. A esperança, como é colocado aqui pelo nosso irmão, é uma dádiva divina. E o que vem do divino, o que vem do nosso amado Pai, né? Vem para o nosso bem. E é preciso a gente entender também que nos momentos das dificuldades vem para nos limpar, né? Parafraseando o nosso amigo, ele diz, olha, nós estamos nos limpando desse passado, né? Então, quando vem as dificuldades, jamais devemos perder a esperança, mas sim entender que nós estamos caminhando, evoluindo, e sempre devemos acreditar que no bem, né? Acreditar na nossa evolução, na nossa purificação. Aí nosso irmão coloca aqui, ó, seria impossível vivermos sem esse apoio interior. Apoio interior. Ou seja, a esperança ela está no nosso ser, ela está interiormente em nós. A propósito, fazendo uma citação aqui, pedindo permissão para fazer a citação aqui da psicologia, né? Quando eles falam de motivação, na psicologia disse que tem a motivação intrínseca e a extrínseca, né? E isso, quando a gente vê na ciência material, né? Isso é muito importante, porque a pessoa que tem uma motivação intrínseca, ou seja, ele tem a automotivação, que acredita mais em si próprio, né? Que acredita no seu potencial, ele não se importa muito com o que o mundo externo prega contra o que ele pensa, né? Ele tem a sua própria convicção. Ele está mais próximo em seguir as leis, né? Em seguir o conhecimento. Ao passo que a parte extrínseca, ou seja, externa, se nós dependermos muito do externo, se nós nos colocarmos muito vulneráveis ao mundo externo, nós vamos à loucura, né? Basta, abrir um parênteses aqui, se a gente for pensar o que ocorre hoje na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, né? Se você liga a TV, se você vai ver os jornais, quanta mentira, quantas coisas você vê. E se você não souber filtrar isso? Se você ficar se deixando levar pelo mundo externo, né? Aí a gente lembra da necessidade do conhecimento, né? Do conhecimento e dessa parte interna, que aqui eu estou procurando fazer uma conexão entre o que nós estamos lendo aqui do nosso irmão, né? Dessa parte interna e da parte intrínseca, que é colocada também pela psicologia na ciência material, né? Aqui ele coloca, né, que ela é uma força acessória para a evolução cujos efeitos nem mesmo os mais primitivos conseguiriam interromper para conservar indefinitivamente a si mesmo a ideia vacilante sobre a volta
para o nada. Ou seja, a evolução acontece independente de querermos ou não. Ele diz que nem mesmo os primitivos conseguiriam parar, né? Conseguiriam parar essa força, né? Essa força para voltarem ao nada. A evolução acontece, né? A evolução acontece. E mais aqui ele coloca, ó, a essência oprimida no íntimo do ser, lutando para romper os elementos externos do seu próprio envoltório e assim libertar-se do jugo da matéria. Ora, a matéria, nós nos prendemos muito à matéria e o que ele coloca aqui é a essência de buscar o íntimo do ser, lutando para romper os elementos externos, libertar-se das limitações da matéria, a busca de evoluir, entender que aqui é uma passagem, né? Nos desprendermos um pouco mais da matéria, entender que a nossa verdadeira evolução é espiritual, né? São potenciais energias derivadas da alma que partem do íntimo e lutam para ultrapassar a fronteira densa do organismo, a fim de entrar em contato com o verdadeiro mundo, cujo reflexo estabelece em todo o ser o sentimento e a certeza de vidas futuras e eternas. É o libertar-se da matéria e entender a eternidade, né? Quando ele fala de futuros dias eternos, futuras vidas e dias eternos. Toda a nossa passagem aqui tem as dificuldades, os sofrimentos, as nossas limitações, mas nós devemos ter sempre em mente que somos espírito, né? Somos espírito, estamos aqui numa passagem. Como nós sabemos, que a humanidade costuma colocar, né? Que nós somos um corpo que tem uma alma, mas ao contrário, nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência material, estamos passando por uma evolução. Né? E aqui ele coloca mais ainda que a ação dessa virtude sublime, que virtude é essa? A esperança, né? Embora permanente, é moderada. E para que ela seja reforçada pelos espíritos superiores, na fase aguda das crises, todas as energias são dirigidas para a fonte sentimental do coração e obriga a lançar o grito cruciante e mudo do desespero num verdadeiro apelo à misericórdia do Onipotente. É uma força, né? A lei da necessidade aqui se manifesta que quando precisamos da ajuda, nós pedimos, mesmo lançando, como diz a paciente digital, mesmo lançando um grito cruciante e mudo. A propósito, dias atrás, em uma reunião aqui, mas foi o irmão presidente, quando falava de algo do sentimento, né? Que a gente falar com o sentimento e não apenas com palavras. Na oportunidade, eu pensei em pedir a palavra para citar uma parte da arte de música, que nós temos alguns casos que pessoas, artistas, né? Muitas vezes, eles chegam a esse, não diria o sentimento, mas pelo menos na parte material, se expressam dessa forma, né? Citando aqui, eu citar aqui o autor inglês, Trifão gosta, né? Simon e Garfunkel, a dupla americana Simon e Garfunkel, nos anos 60, fizeram um show em Nova York, segundo conto, levou 500 mil pessoas no show, né? A música principal, o título era The Sounds of Silence, os sons do silêncio. Quando eles falavam, como pessoas cantando, o Trifão gosta dos anos 60, né? Pessoas falando, cantando, pessoas se comunicando sem nada dizerem. Isso é o sentimento. Então, ao meu ver, quando artistas se expressam dessa forma, eles devem estar pegando um sentimento, né? Das leis, disso aqui que o irmão coloca, né? Do grito mudo, ou seja, pedir pelo sentimento, manifestar-se pelo sentimento, sem necessariamente usar palavras. Uma outra autora, que eu, por sinal, até trabalhei em sala de aula, essa música, uma americana também, né? Alison Krauss, ela tem uma música que ela diz quando você não diz nada. E, ao longo da música, ela diz, olha, você se comunica
mais, você diz muito mais quando você não fala nada. E coloca uma metáfora, né? Que o Sr. Webster, fazendo uma alusão ao maior dicionário da língua inglesa, o Webster, não teria vocabulário para expressar o que o meu coração passa para o seu, e vice-versa. Ou seja, o sentimento, aquilo que nós sentimos, nós não temos palavras para expressar. Ainda nessa linha de... citar mais um autor aqui. Ainda nessa linha de pensamento, eu me recordo de um autor alemão, Emil Steiger, que ele dizia que a verdadeira poesia é aquela que não se realiza. A verdadeira poesia é aquela que não se realiza. Aí na frente ele disse, olha, você vai pensar que eu estou louco? Não, eu vou te explicar. É que quando você traduz o seu pensamento para palavras, já há uma perda muito grande. Então, aquilo que você fala, aquilo que você escreve, não é a sua essência, não é o você. O seu sentimento, você é incapaz de colocar o seu sentimento em palavras, né? Você é incapaz de colocar o seu sentimento em palavras. E por aí ele discorre falando da impossibilidade de tradução literal, né? A partir do sentimento. Então, o que nosso irmão coloca aqui, de pedir mudo, parece-me que vai, né, exatamente nessa linha de que se você coloca em palavras, você já perde um pouco, porque o nosso sentimento é muito mais forte, né? O que nós sentimos é muito mais forte do que o que podemos dizer em palavras. E aqui ele coloca a esperança é dádiva divina, integrada no próprio ser para encorajar as fases elementares de sua evolução, até que, com a fé iluminada, ele possa livrar-nos das ilusões e proteger por si mesmo. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Ele diz que a esperança é a dádiva divina, que já vem integrada no nosso ser, e até que um momento a gente possa se livrar das ilusões e proteger por si mesmo. O que seria isso? Seria nós chegarmos a um nível de conhecimento que sejamos adultos, saímos daquela fase de criancinhas, né? Como Cristo colocava, né? Deixai vir as minhas criancinhas, a gente se libertar um pouco dessa fase de criancinha e adquirir o conhecimento. Nos tornarmos um pouco adultos nessa caminhada e proteger a nós mesmos. E o que seria proteger a nós mesmos se não fosse vencer a nós mesmos? Vencer os nossos vícios, vencer os nossos defeitos, vencer as falsas ilusões. Proteger a si mesmo, né? E aqui ele coloca, né? E aqui ele coloca que nós nos livrarmos das ilusões, né? Proteger a si mesmo. Conquistando no seio da verdade tudo aquilo que for útil e proveitoso para engrandecer e levar sua alma. Não é? Conquistar no seio da verdade significa também filtrar, né? Nos livrarmos das ilusões e engrandecer a alma. Olha que essa coisa de engrandecer a alma, ela tem um peso. Porque o que engrandece a nossa alma, muitas vezes, no nosso mundo ilusório, a gente acha que não está engrandecendo nossa matéria. Quantas vezes nós buscamos vantagens materiais, mas que não engrandece a nossa alma, mancha a nossa alma, vamos dizer assim, né? A maioria das coisas materiais que nós fazemos, ou que buscamos, compromete a nossa alma, né? Nosso ser espiritual. Nós temos que aprender, né? Aprendemos a saber o que fazer da matéria, dos talentos que a vida nos coloca, que Deus nos coloca para a gente, né? É a seguir aqui ele vai, né? A evolução já exige da humanidade os conhecimentos verdadeiros para que ela possa distinguir a verdade da impostura. Durante essa fase de transição evolutiva e por si mesma, proteger-se contra os funestos efeitos das fórmulas ilusórias já incompatíveis e arquitetadas pelos mais astutos que conduzem as massas e as consciências. Olha como isso é real, como isso é verdadeiro no nosso mundo hoje. A gente não precisa citar fatos nem nomes aqui, né?
Mas a gente sabe que isso está presente na humanidade. E muito, né? Os astutos, né? As coisas astutas. A gente olha que a humanidade vive em conflitos, né? Vive em conflito, pegando supostas verdades, que grandes delas são mentiras, né? Eu não sei em português, mas em inglês eu vi uma reportagem que a Bíblia Sagrada, por exemplo, em inglês ela tem 17 traduções. Nenhuma bate com a outra. E todas se dizem verdadeiras, né? Então, esse é o nosso mundo. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo que a gente, para buscar, né? A gente sai engatinhando para buscar um conhecimento, buscar algo verdadeiro, não exige muito de nós. É isso aqui que o nosso mestre está colocando, né? Mas nós temos esperança que nós chegaremos lá, né? E aqui vem um parágrafo, esse penúltimo parágrafo, que me parece que a gente sintetiza, né? Sintetiza um todo desse texto. É uma coisa muito forte. E se a gente conseguir internalizar isso aqui, se a gente conseguir internalizar isso aqui e viver, né? Olha o que ele diz, ó. O ignorante vende a sua própria alma, porque julga não possuí-la. E o interesseiro a sua consciência, porque ela só percebe o bem-estar efêmero da matéria. Eis que temos de ter muito cuidado com isso aqui, para nós não nos classificarmos como um ignorante ou como um interesseiro, né? E isso é sutil. Isso é sutil. Quando ele coloca aqui, vende a sua alma, é uma metáfora, né? É uma metáfora, ou seja, você compromete a sua evolução, compromete a sua evolução por ignorância, né? Porque julga não possuí-la. Mesmo hoje, a gente está no século XXI, e muitas vezes a gente vê e ouve cada bobagem, né? Como eu já vi em televisão, o artista tal, fulano tal, não acredita em Deus, sabe que acredita? Essas coisas, né? Então, coloca-se uma coisa material, coloca-se ilusões, e é muito perigoso, porque pessoas famosas acabam influenciando muitos. E aí vem a necessidade do esclarecimento, vem a necessidade do conhecimento para a gente descartar, sem bater de frente com ninguém, mas orientar, prestar um serviço à humanidade, né? Que é o primeiro ponto que é colocado aqui, né? Julgar não possuir. Julgar não possuir é não acreditar na divindade, não acreditar em Deus. Ou seja, não acreditar em si próprio, porque nós somos uma centelha divina. Então, se alguém diz que a matéria é o que vale, nós estamos desacreditando em nós próprios, porque nós não somos exclusivamente matéria. Nós somos o primeiro espírito. E ele coloca, ó, e o interesseiro vende a sua consciência, porque ele só percebe o bem-estar efêmero da matéria. Olha o que acontece com a humanidade, né? Que acontece muito de nossos irmãos por aí, né? Que só vê a matéria, só vê a vantagem material. Quer levar vantagem em tudo. Aliás, muitas pessoas talvez não se sintam bem por intenção ou se por ignorância. A gente lembra lá no passado, Trifão acompanhava lá a Copa de 70 por aí, né? Quando tinha o nosso canhotinho de ouro, Gerson, a lei Gerson, levar vantagem em tudo. Lembra disso? O pessoal que é dessa época lembra disso. Levar vantagem em tudo. Ou seja, não importa o que aconteça, quebre alguém e tal, mas leva vantagem. Olha quanta ignorância, quanta coisa é colocada, meus irmãos, para a vida das pessoas. E a gente vê hoje que a juventude vive influenciada pela mídia, pelas redes sociais, né? Muitos, às vezes, não ouvem os pais, quer ouvir o mundo externo, vai pela ilusão, e o resultado, né? E o resultado pode ser isso aqui, né? De vender, entre aspas, né? De vender a sua alma porque não acha que não possui, ou vender a consciência porque só percebe o bem-estar efêmero da matéria. Efêmero da matéria. Olha como o nosso irmão coloca aqui. Coisa efêmera, passageira, fraca, frágil, insignificante em relação ao todo. E muitas vezes, pela nossa ignorância, nós damos tamanho significado à matéria.
e esquecemos do que somos. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus o que já conseguimos e ficamos reclamando pelo que não temos. Aí a gente acaba voltando lá para o Evangelho, né? Para a Bíblia, quando tem aquela história dos talentos, né? Que diz que o cara tinha só um, e não enterrou, né? Só um talento. Aí o Senhor lá mandou dar para o outro que tinha 10, que conseguiu dobrar. E disse aquele que pensa que, até o que pensa que tem, lhe será tirado, porque não fez o seu papel. E nós estamos aqui para fazer o nosso papel. Não devemos nunca esquecer disso. Aí ele vem aqui, ó, parágrafo final, ele documenta, complementa o que já vem dizendo antes, né? O número de consciências esclarecidas é tão insignificante para evitar a grande hectacombe planetária, quanto é esmagadora a maioria das ignorantes para provocá-la. Olha só. Às vezes, quantas vezes a gente passa por um lugar e alguém pode chamar a gente de chato, de doido, né? Mesmo no nosso trabalho, no dia a dia, às vezes tem uma ideia diferente. Então, a gente não deve se incomodar tanto quando se formos uma gotinha no oceano, um grãozinho de areia na praia. Ou seja, a gente precisa ter a nossa consciência, desenvolver a nossa consciência, sabermos o que estamos fazendo, o que estamos falando, buscar, né, através do conhecimento das leis. E não a maioria, né? Porque tem aquela coisa, tem que seguir a maioria. Não, não seguir a maioria. Olha que aquilo, quem é a maioria aqui, ó? Quem é a maioria? Nosso mestre coloca o número de consciências é tão insignificante para evitar, tão insignificante. No todo, numericamente, as consciências são poucas, né? São poucas. Nós sabemos que temos muitos irmãos de várias religiões ou ordens por aí, que estão trabalhando também. Mas se a gente pegar as pessoas que estão participando de uma ordem como essa, a nossa ordem, e for olhar numericamente, somos pouquinhos, né? Somos pouquinhos. É isso que nosso irmão está dizendo aqui. Então, não importa sermos poucos numericamente, mas sim sabermos o que estamos fazendo, buscar o nosso conhecimento dentro das leis, buscar evoluir, buscar fazer o nosso trabalho. E ele diz, ó, quanto é esmagadora a maioria das ignorâncias. A maioria é esmagadora mesmo. A maioria é esmagadora mesmo. Eu vi uma palestra uma vez que o cara estava falando, o palestrante estava falando, olha, o mal faz muito barulho mesmo, a ignorância faz muito barulho. Não se importe com isso, tá? Eles fazem muito barulho mesmo para ter que aparecer, mas o bem prevalece, né? E ele diz aqui, ó, e se entre todas as palavras materializadas e santificadas não soubermos distinguir as verdadeiras palavras, não encontraremos o amparo natural, nem mereceremos a proteção de Deus. Vou repetir. Se entre todas as palavras materializadas e santificadas não soubermos distinguir as verdadeiras palavras, não encontraremos um amparo natural, nem mereceremos a proteção de Deus. Então, gente, a proteção de Deus não é de graça. Nós temos que fazer por onde? Temos que gerar o nosso merecimento, né? Precisamos saber filtrar as palavras, distinguir as palavras verdadeiras das falsas. Não adianta a gente querer um milagre. Nós temos um papel a desenvolver, né? Que é seguir os ensinamentos. Em outras palavras, devem ser fortes. Entendermos que temos a proteção divina, né? E que o que é colocado para nós, os conhecimentos que é colocado para nós, não é por acaso, mas sim é para nós procurarmos vivermos, procurar vencer a nós mesmos, procurar vencer as ilusões, deixar que manter a nossa esperança, né? Não importa o que aconteça, manter a nossa esperança que nós estamos no caminho certo, estamos buscando evoluir, certo? Eu não sei se o tempo chegou, meu irmão. Bem, o tempo por aqui, vamos parando e colocando à disposição. Cícero.
Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Sim, seja. E em nome de Deus, Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos guias e protetores assistências que nos concederam. Até uma próxima reunião, se assim Deus nos permitir.